pelos candidatos que se encontram em todo o país. E você, que tem alguma pergunta e gostaria de enviar ao nosso programa, anote o nosso correio eletrônico: provafinal@lfg.com.br. Recapitulando: provafinal@lfg.com.br. E vamos então às perguntas. Professor Fabiano Mello, o senhor poderia diferenciar a responsabilidade administrativa da responsabilidade civil por danos ambientais? Pergunta interessante. Diferenciar a responsabilidade civil da responsabilidade administrativa. Vamos fazer o seguinte: além de falar da diferença da responsabilidade civil da responsabilidade administrativa, vamos incluir também a responsabilidade penal. Como pontuamos no tema do dia, nós temos a tríplice responsabilidade em matéria ambiental, conforme o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição. E essas instâncias são independentes. A responsabilidade administrativa, a penal e a civil são esferas independentes. Ok, doutoras e doutores? Agora, quando eu falo em responsabilidade civil por danos ambientais, a responsabilidade civil, ela ocorre quando eu tenho um dano ambiental. Ocorreu um dano ambiental, claro que a partir dele vem a obrigação de repará-lo. Fundamentalmente, nós temos duas formas de reparação do dano ambiental. Primeiro, a reparação natural, a reparação in natura ou em espécie, ou seja, a reparação onde ocorreu o dano ambiental. Essa reparação deve ser sempre integral. Essa é a primeira forma de reparação que nós temos. Detalhe, hein? Essa ordem é obrigatória. Primeiro, a reparação natural, que deve ser sempre uma reparação integral. Em seguida, nós temos a indenização pecuniária, dinheiro. Se for impossível a reparação natural, ou seja, não é possível haver a reparação natural, a segunda forma é a indenização em dinheiro. Então, quando eu falo em responsabilidade civil, eu estou discutindo basicamente o quê? A reparação dos danos ambientais. E neste caso, infelizmente, o dano já está configurado. Agora, quando eu falo em responsabilidade administrativa ou responsabilidade penal, eu tenho um ilícito administrativo ou um ilícito penal. Normalmente, o ilícito administrativo e o penal podem convergir, podem ser o mesmo. Costumamos ler no Decreto 6.514 de 2008, bem como na Lei 9.605 de 1998, o tipo penal igual à infração administrativa em matéria ambiental. Convergem tanto a infração quanto o crime ambiental. Como diferenciar, doutoras e doutores? Ora, na verdade, quando eu falo na infração administrativa ambiental, quem vai sancionar, quem vai aplicar a sanção é a administração pública, direta ou indireta. Falei em responsabilidade administrativa. Falei no cometimento de uma infração administrativa ambiental. Quem é que vai sancionar? A administração pública direta ou indireta. A título de exemplo, o IBAMA é uma autarquia federal, um ente da administração indireta e, como tal, lavra auto, tem o processo administrativo federal sob sua responsabilidade. Agora, quando eu tenho um ilícito penal, um crime ambiental, quem é que vai sancionar? O Poder Judiciário. É o Poder Judiciário responsável aí para a configuração do crime ambiental. Tudo bem a diferença, pessoal, do ilícito administrativo do ilícito penal? É claro que o ilícito administrativo pode ser discutido no Poder Judiciário, é evidente. Mas, a princípio, a discussão se dá na administração pública direta ou indireta, para a infração administrativa ambiental. Agora, o crime ambiental é o Poder Judiciário.
E a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, igualmente, é o poder judiciário. Agora, pessoal, eu posso ter um ilícito administrativo e um ilícito penal que causou danos ambientais. Ainda que eu tenha um ilícito administrativo ou penal e causou dano ambiental, é obrigatório a reparação dos danos causados ao meio ambiente. Aliás, toda a lógica se dá na reparação dos danos ambientais. Quando eu tenho um crime ambiental, ainda que já esteja configurado, se tiver como reparar o dano ambiental, é obrigatório. No mesmo sentido, para o ilícito administrativo, tem que haver a reparação. Tudo bem? A reparação dos danos ambientais. Para fechar, quando eu falo em responsabilidade civil ou penal, o sancionamento é o poder judiciário. Agora, o ilícito administrativo, a infração administrativa ambiental, a princípio, é a administração pública direta e a administração pública indireta, sem obstar, claro, a possibilidade de ser suscitado no Poder Judiciário. Ok, doutores e doutores? Vamos então para a segunda pergunta, para o segundo questionamento. Professor Fabiano Melo, se eu adquirir uma propriedade rural e constatar posteriormente que uma parte da vegetação se encontra desmatada ou degradada, poderei ser responsabilizado mesmo que não tenha causado a infração? Doutoras e doutores, essa é uma pergunta que se enquadra na responsabilidade civil, ok? Na responsabilidade civil. Olha a pergunta do nosso candidato aqui, aliás, uma ótima pergunta, uma pergunta com pertinência, mas que se enquadra mais na responsabilidade civil. Olha o questionamento. Ele afirma que se eu adquiro uma propriedade e ela está desmatada, está degradada, e aí aparece lá o fiscal do órgão ambiental e aplica uma multa, me obriga a reparar os danos ambientais. E aí, doutores, como é que fica a questão da responsabilidade numa situação como essa? Doutoras e doutores, a obrigação de reparar os danos ambientais, ela é uma obrigação propter rem. Portanto, se você adquiriu uma propriedade que está desmatada, que está degradada, você é obrigado a reparar esta propriedade. Reparar aquela área que está desmatada, que está degradada, que houve o corte de árvores, de repente não tem a reserva legal, ou houve corte de árvores em área de preservação permanente. Você é obrigado pela obrigação propter rem. A obrigação propter rem diz o seguinte, olha, transferiu a propriedade, vem junto o quê? O passivo ambiental. Ninguém se escusa de reparar os danos causados, alegando que não tem responsabilidade. Tudo bem, pessoal? Adquiriu a propriedade, adquiriu o passivo ambiental. Tudo bem? Para fechar, é bom lembrar que a responsabilidade aí por danos ambientais, ela é imprescritível. Imprescritível. A qualquer momento você pode ter uma ação para reparar os danos ambientais causados em um local X ou um local Y. E qual a razão disso, doutoras e doutores? A razão é muito simples. Ora, não há como falar em direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não há como falar na vida, no trabalho, na segurança, no lazer, sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E claro, é bom sempre referenciar isso. Meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Nós temos aí uma obrigação, temos um princípio, que é o princípio da solidariedade intergeracional, um princípio de ética entre as gerações. Então devemos usar hoje sem esgotar para gerações futuras. E isso se aplica nessa discussão. Adquiriu a propriedade, está desmatada, degradada, a obrigação de reparar os danos ambientais subsiste. Adquiriu, portanto, você leva junto o passivo ambiental e a obrigação de reparar. Tudo bem, pessoal? Vamos então para mais uma pergunta. Professor Fabiano, como ocorre a figura jurídica da reincidência nas infrações administrativas ambientais? Pergunta interessante. A reincidência nas infrações administrativas ambientais.
Doutoras e doutores, a reincidência